Programa Papo de Mulher, com Dina Bispo. Oferecimento Maratá. Experimente novos produtos Maratá. Olá, o programa Papo de Mulher está começando. E hoje o programa está maravilhoso. Hoje temos a presença aqui do analista financeiro André Tavares, que vai falar sobre educação financeira. Ele vai explicar para nós a deficiência que a mulher tem em lidar com seu próprio dinheiro. Ela cuida da casa, cuida da empresa, mas quando trata-se da sua finança pessoal, ela fica muito fragilizada e se perde aí no controle. Ele vai dar uma dica para nós. Temos também a psiquiatra Grace Franco. Ela vai mostrar para nós um novo método que cura a depressão. Temos Vânia Macedo, esta mulher que brinca, que fabrica eventos. Ela tem um negócio que chama Fábrica de Eventos. Ela trabalha com a Expo Noivas, essa mulher dinâmica que vai falar para nós aqui sobre eventos e como participar dessa Expo Feira aí para noivas evangélicas. Temos também a jornalista Cláudia Mireles, que vai falar sobre o mundo da mulher, como ela vê a mulher moderna nos tempos de hoje, e também da sua folha, do seu jornal, a Folha Exclusiva Mulher. Você vai entender? Não sai daí não, que o Papo de Mulher tá pra lá de bom e já começou. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com o analista financeiro André Tavares. Ele está conversando conosco sobre gestão financeira, sobre a educação financeira, equilíbrio financeiro, saúde financeira. E você que está aí do lado, não perca a oportunidade de observar cada detalhe, cada dica que ele vai dar para você organizar a sua vida financeira. Seja bem-vinda, doutor. Obrigado, Dina. Segundo uma pesquisa do Grupo Bolsa de Mulheres, além do cuidado no investimento das mulheres que ela não tem a poupar. Elas não têm esse hábito de poupar, certo? Então, uma entrevista feita com as mulheres entre 41 e 50 anos, elas disseram que ainda estão avaliando uma maneira de planejar sua aposentadoria. O que o senhor tem a dizer para nós sobre isso? Na verdade, eu acho que essa questão da poupança é uma questão muito que não está restrita às mulheres. É uma questão muito mais brasileira mesmo. A gente não criou o hábito de poupança. Principalmente, eu diria que as raízes mais históricas disso estão atreladas ao tempo em que a gente teve uma inflação muito alta. Então, você praticamente não tinha como planejar nada no longo prazo. E isso alterou a forma de pensar de muitas pessoas que ainda estão aí, da geração que viveu em 1970, teve sua juventude em 1970, 1980, essas pessoas tiveram sempre dificuldade em planejar melhor a sua disciplina, a sua estrutura financeira. Na verdade, o que a gente observa é que tanto para homens como para mulheres, e se a gente estiver falando de um casal, do casal visto como um todo, da família vista como um todo, é importante que a gente tenha um planejamento financeiro bem criterioso e bem adequado. Eu digo alguns pilares, que eu chamo os pilares de sustentação de uma boa vida financeira. O primeiro é você ter controle sobre tudo que você gasta. Que é difícil. É difícil. Mas hoje a gente tem aí os smartphones, tem os iPhones da vida, tem essas coisas todas que nos ajudam, mas quem não tiver tudo isso numa cadernetinha serve para controlar do mesmo jeito. Até aquele cafezinho que a gente toma no shopping? Tudo, absolutamente tudo. Eu te diria o seguinte, quando a gente fizer o controle de tudo que a gente gasta, é importante só que isso não vire uma paranoia também. Certo. À medida que a gente vai criando o hábito, isso vai ficando uma coisa natural. Quando a gente tem esse hábito de controlar tudo que a gente gasta, eu lhe garanto que muitas pessoas vão se surpreender quando olharem no final do mês com o que efetivamente gastar o seu dinheiro. O problema não está em com que você gasta seu dinheiro. Eu acho que cada pessoa é livre para escolher a partir das suas prioridades. Às vezes tem um gasto que para algumas pessoas é uma bobagem, para outras pessoas é um gasto muito importante. Eu acho que nessa seara a gente não deve entrar.
Cada um deve estabelecer os seus gastos de acordo com suas prioridades. Isso. O problema que eu observo é quando o dinheiro acaba no meio do mês e a gente olha assim, eu não sei com o que acabou meu dinheiro. Isso acontece com frequência. Esse né? é que é o problema, né? É você não ter controle sobre com o que você gastou o seu dinheiro. E aí, uma coisa mais séria é você não estar direcionando o seu dinheiro para aquilo que é importante para você. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se é importante para a família fazer uma viagem no final do ano, a família como um todo decidiu que essa é uma prioridade, que essa é uma coisa importante para a família, então ao longo do ano eu tenho que ter uma reserva para que essa viagem aconteça. Então, se eu não faço esse controle adequado, se eu não tenho essas metas e esses objetivos bem definidos, que são o segundo pilar, o primeiro é o controle, o segundo é ter metas e objetivos bem definidos, e o terceiro é a disciplina para atingir essas metas, né? Eu acabo criando aquela sensação de que eu estou vivendo para pagar a conta. é verdade. Que essa é uma sensação ruim, não é? A gente acaba não vendo os objetivos sendo realizados, as metas que a gente se propôs, não é? E para que eu tenha a disposição e disciplina para fazer aqueles pequenos sacrifícios do dia a dia, de algumas poupanças que são importantes, eu preciso ter um objetivo, porque também poupar por poupar não é o caso da maioria das pessoas. Então eu tenho que poupar com vista a um objetivo bem definido. E para isso os dois grandes empecilhos são, o primeiro e menos importante, são os pequenos gastos. Esses gastos que a gente vai fazendo diariamente, Sem que a gente não controle, percebe. né? Quando a gente olhar no final do mês, quanto que a gente gastou com pequenos lanches, por exemplo, a gente vai ver que foi uma quantia até significativa. Sim. Mas o segundo e mais importante, eu diria, é ter muito cuidado com os grandes gastos. E aí a gente entra no tema do estilo de vida. Tem pessoas que acabam adotando um estilo de vida, financeiramente falando, muitas vezes até maior do que a renda que elas têm, ou muito ali no limite da renda que elas têm. E aí qualquer imprevisto, qualquer mudança, às vezes a pessoa tem que passar por um desemprego, às vezes o empresário está passando por uma baixa nas vendas e consequentemente nos resultados, nos lucros da sua empresa, né? Qualquer imprevisto que aconteça, se você tem um estilo de vida muito em linha, muito perto daquilo que você recebe, você fica sem flexibilidade. Isso. E aí são as escolhas que a gente faz antes que definem isso. Por exemplo, eu devo morar numa casa numa casa de maior valor, que isso me traga um aluguel maior, ou isso me traga, se eu financiar, uma prestação maior, ou eu posso morar numa casa um pouco mais simples, mas ter dinheiro sobrando para, por exemplo, sair 2 vezes por mês com minha esposa ou com meu esposo para jantar, né? Então, nesse caso, eu digo sempre que uma vida mais simples é o caminho para uma vida mais rica, né? E não ter o seu orçamento todo tomado, e às vezes são com despesas importantes, com a prestação da casa, com a prestação do carro, com o colégio dos meninos. André, você falando nisso aí, que a mulher tem mais dificuldade nisso, né? Quando você falou aí nessa coisa de viver no limite, acontece muito com mulheres casadas, né? Onde o marido é o provedor da casa, né? Então ela não se preocupa se a renda do marido, como está a situação financeira do marido. E ela vai vivendo, aquilo ali é o limite, aí de repente vem uma separação, vem um divórcio, vem uma doença, algo parecido, o que é que acontece? A mulher perde o equilíbrio, né? Então aí o que é que o senhor acha aí? A mulher, ela esquece que ela é um ser independente e que ela precisa se organizar, né, para tomar as rédeas da vida financeira dela, né? Que isso acontece com a mulher, mas é muito pouco, né? Ela organiza a vida. Você vê grandes mulheres, né, em repartições, empresas sendo financeiro, no setor financeiro, controlando despesa em casa, mas quando fala das finanças pessoais, né? Aí é um declínio. O que você acha, Vânia? Você é controlada? Você é aquela que chamamos assim de mão de vaca ou você é modesta? Controlada, assim, ao pé da letra eu não sou, viu, André? Mas eu sou equilibrada, tenho um pé no chão, eu sei realmente aonde eu posso ir, o meu limite financeiro. Então eu tenho muito cuidado do que eu posso fazer ou não posso fazer.
Inclusive também eu tenho um carinho pela poupança. Eu não tenho um objetivo assim concreto, mas tenho um guardadinho lá no fundo que serve como objetivo. Gosta de ter uma quantia, uma reserva, não é isso? Gosto. Isso é interessante, A dificuldade de vida que nós tivemos, ela me fez ter esse olhar de guardar sempre um pouco para alguma urgência. Mas controlar detalhe eu não controlo assim. O ideal de uma reserva financeira é que a gente tivesse pelo menos 6 meses da manutenção, da nossa manutenção, né? Uma reserva financeira, porque em caso de um imprevisto, ou em caso de uma dificuldade no emprego, uma dificuldade na empresa, você tem um período ali que você sabe que está tranquilo para tentar se reposicionar, dar a volta por cima, e não aquele caso em que a gente não tem reserva nenhuma e se eu ficar desempregado no mês que vem, não sei como é que eu vou pagar as contas, né? Então isso inclusive leva você a, às vezes, ter uma postura de dependência ao emprego, o que é muito ruim para todo mundo, para qualquer profissional. E aí, a doutora, né? Que consequência, não falando, você vai falar se é mão de vaca ou não, né? Você vai falar que, inclusive, no próximo bloco, ela vai estar falando também sobre depressão, o que leva, né, à falta de cuidado a uma depressão. Mas diga aí, se é mão de vaca ou não, é controlado? Não sou mão de vaca, não. Na verdade, assim, eu tento perseguir essa meta de me organizar financeiramente, mas ainda estou muito aquém do que eu pretendo. Assim, não consigo ter esse nível de organização que você está colocando aí. Assim, eu tenho alguma reserva, mas essa reserva que você falou, por exemplo, eu achei muito interessante quando você disse que tem que ser de 6 meses da sua arrecadação mensal, que essa seria o ideal para você. Esse valor, por exemplo, eu não sabia esse dado, eu não tinha comigo de que são de 6 meses. O valor necessário é esse cálculo que você deve fazer, né? Então, assim, acho que essa informação é muito importante porque eu desconhecia completamente. Só pensava nos primeiros 15 dias. É importante, como eu disse, que isso não seja uma coisa paranoica. Tem que ser uma coisa natural, né? O que eu falo do controle sobre o que você gasta é porque se a gente for transportar, por exemplo, para da saúde, para eu fazer um tratamento correto, eu preciso ter um diagnóstico correto, concorda? Certo. Então, se eu estou no momento em que eu estou endividado, ou que eu estou insatisfeito com a minha situação financeira, eu não consigo atingir aqueles objetivos para os quais eu me proponho, eu tenho que realmente fazer um diagnóstico completo. E só consigo fazer um diagnóstico se pelo menos durante um período de 1 mês, 2 meses, eu anotar efetivamente tudo aquilo que eu gasto. Exatamente. E você? Você aí é exclusiva mulher, seu jornal, você é mão de vaca ou não? Olha, eu não me considero mão de vaca, pelo contrário, eu acho que eu sou muito mais solta em relação, e hoje aqui eu, claro, né, doutor André, estou tomando uma aula, Dina, porque aqui a gente está aprendendo hoje aqui nessa entrevista. Quando ele falou também que uma vida mais simples, eu achei muito linda essa frase, que uma vida mais simples pode gerar uma vida mais rica. E com certeza, quando você falou a respeito de que se você não pode morar num local, uma casa maior, você pode ir para um local mais simples, ou se você não pode fazer uma viagem ao exterior, você pode fazer no Brasil e vice-versa, são exemplos, né? E assim, eu acho assim, Dina, que até na natureza a gente tira essas lições, porque a formiga, ela guarda, né? Eu lembro que a minha avó falava que é bom guardar no inverno para colher no verão, e até formiga guarda seu alimento, né? Então vem de repente uma dificuldade, um desemprego, e eu acho importantíssimo. Agora, no meu caso, eu sempre faço assim, eu avalio se eu estou fazendo alguns investimentos, eu avalio de um ano para o outro, eu vejo o que foi que em 2012 o que eu investi. Eu geralmente, como a Vânia falou da poupança, que é importante, né, a poupança. Já eu faço um investimento, mas eu acho que a poupança é melhor, porque de repente você vai ter que usar, aí você vai ter que vender o seu investimento para poder utilizar. Então, isso é ideal, são os dois, né? Então, exatamente. Responda aí, o que é ter saúde financeira? Eu diria que saúde financeira, primeiro, você não ser endividado, o que não quer dizer não ter dívida. Sim.
Existem algumas dívidas que são positivas. Exemplo, você tem uma oportunidade, vamos pensar no empresário que tem uma oportunidade de negócio. Então, mas ele não tem o dinheiro naquele momento para aproveitar aquela oportunidade de negócio. Se a expectativa dele de ganho com aquele negócio é superior à taxa de juros, por exemplo, que ele vai pagar no banco, essa dívida é uma dívida positiva. Então, eu sempre digo que ser endividado não quer dizer não ter dívida. Sim. Ser endividado é muito mais um estado de descontrole em que você criou a dívida não porque você quis criar, mas porque você não teve como pagar as suas obrigações. Uma coisa é eu fazer uma dívida consciente de que estou fazendo aquela dívida e que é benéfica para mim. E outra coisa é eu, por exemplo, entrar no cheque especial, ou eu pagar só o valor mínimo lá do cartão de crédito, porque não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que saiu do meu controle e que eu acabei tendo que me endividar para que eu não ficasse no vermelho. Ô André, você falou aí no pagar o mínimo do cartão. Eu percebo que tem muitas, principalmente mulheres, que se enganam com isso, né? Aí compra, quando chega no final do mês, aí diz, não, o cartão aqui eu vou pagar o mínimo. O que é que você fala sobre isso? Pagar o mínimo resolve alguma coisa ou é jogar dinheiro no lixo? Essa é a pior alternativa que alguém pode fazer no Brasil. Né? No Brasil nós temos as maiores taxas de cartão de crédito, de financiamento só do cartão de crédito do mundo. Nós temos taxas no Brasil de 9% a 12% ao mês. Absurdo isso. As mais baixas ficam ali, eu não sei se vocês viram algumas propagandas, alguns bancos se vangloriando porque colocava a taxa a 6% ao mês. Né? Então no mundo todo não é assim. No restante do mundo as taxas são bem mais baixas. No Brasil é um suicídio financeiro. Você pagar o mínimo do cartão de crédito. É engraçado que tem algumas pesquisas já da Universidade de Harvard, já tem pesquisas sobre isso. Alguns pesquisadores fizeram uma pesquisa até na área de psicologia e na área de neurologia. E eles provaram que quando a gente gasta com o quando a gente gasta com o dinheiro, são acionados muito mais neurônios da nossa mente, em que a gente faz melhor a relação custo-benefício. Eu sou a prova concreta vale a disso. pena ou não vale, devo comprar ou não devo. Isso. Quando a gente usa o cartão de crédito, isso é neurologicamente explicado, né? Eu não sou especialista na área, mas me interessei muito pela pesquisa. E eles explicam de forma neurológica que quando eu uso o cartão de crédito, eu não faço tão bem essa análise de eu preciso disso ou não preciso, o preço está bom ou não está, vale a pena comprar isso. ou não vale. Né? Então, o cartão de crédito é sim um dos maiores vilões do descontrole financeiro. Por isso que eu digo justamente que a gente tem que efetivamente controlar aquilo que a gente gasta. E eu digo sempre, eu tenho um filho de 10 e outro filho de 6. Sim. E quando o Paulo, que é meu filho mais novo, que era de 4 anos, tinha o hábito de dizer o seguinte, às vezes chegava e queria comprar um brinquedo, alguma coisa, e olha, esse mês não dá mais, que a gente já extrapolou o gasto desse mês e tal. E o Paulinho dizia o seguinte, papai, não tem problema, passa o cartão. Passa o cartão, é normal deles. Uma criança de 4 anos não tem problema nenhum dizer isso, porque meu papel é explicar para ele que o cartão só passa se tiver dinheiro no banco. O problema é que a gente vê diariamente pessoas de 30, 40, 50 anos se comportando exatamente assim. Exatamente. Eu costumo dizer, André, que eu tenho 2 inimigos. Né? A minha conta, minha conta tem 2 inimigos, que é o shopping, né? O shopping e o supermercado. É verdade. Que eu digo, veja, quantas vezes, o que você falou, a gente vai ao supermercado, a diferença é enorme. Quando você vai ao supermercado com dinheiro na bolsa para comprar determinada coisa. Você está ali preocupada, será que o dinheiro vai dar? Será que não vai passar? Não, eu não vou levar isso. Então a gente vai eliminando. Mas quando a gente tem um cartão na bolsa, principalmente com aqueles limites maravilhosos que gostam de dar para a gente, né? Aí a gente vai pegando, vai acabar, aí eu vou levar logo, vou aproveitar e vou levar. Isso aí. Quando a gente chega lá, a conta foi superior àquilo planejado. Nesse ponto, as mulheres, por terem uma percepção mais ampliada das coisas, né? Elas são mais suscetíveis. Nesse ponto é um defeito, essa percepção mais ampliada, o que na maioria das vezes é uma qualidade. Nós homens somos mais, vamos dizer assim, limitados, mas por outro lado somos mais focados. Não né? é porque é mão de vaca não, né? Não, de forma nenhuma.
Mas você pode ver, um homem quando vai a um shopping ou quando vai ao supermercado, na sua maioria, ele vai sabendo o que ele vai fazer e, por outro lado, ele pode perder oportunidades boas, ele pode, às vezes, não ter a visão de uma coisa que estaria numa oportunidade melhor, numa condição melhor em outra loja, porque ele vai, faz aquilo e acaba. Certo. Então, por um lado, se ele é mais limitado, por outro também ele é mais focado, mais objetivo. A mulher, ela tem na sua média, tem uma percepção muito mais ampliada. Ela consegue olhar aqui, mas tem uma visão periférica muito melhor, até porque talvez tenha ao longo do tempo se ocupado de diversos papéis. É verdade. Não é? Então, por outro lado, essa percepção mais ampliada acaba tornando ela mais suscetível a essa coisa de ir ao supermercado para comprar algo e comprar 3 algos. Às né? vezes 10, né? 10 algos, né? Então, 2 dicas que eu dou, que e é da nossa natureza. Sim. Consumir é bom. Ninguém pode dizer que não é, né? Então, Ótimo. a gente tem que criar algumas defesazinhas, alguns mecanismos contra essa nossa natureza, né? Duas dicas que eu sempre dou é o seguinte. Primeiro, supermercado, vá com a lista. A lista lhe ajuda a ser mais objetivo. E tire da bolsa, É. né? Porque muitas vezes eu levo a lista Mas e ela deixa fica dentro não da bolsa. adianta. Aí foi pior, porque perdeu tempo fazendo a lista e não usou. Né? Então, assim, a lista nos torna mais objetivos, Certo. nos torna mais focados, né? Tem algumas pessoas, tem alguns consultores financeiros que até dizem assim, quando vai para o supermercado, não vá com criança. Eu não digo isso, eu digo, leve a criança. Primeiro que ela tem que aprender, Isso. né? Segundo, a oportunidade de você ensinar matemática, né? Minha esposa vai com os meninos e diz, peraí, tá mais barato de 1 quilo ou tá mais barato de 2 quilos? E manda ele fazer a conta. Né? Então é preciso que as crianças também criem esse É hábito. verdade. Então, primeiro, do supermercado eu diria que é a lista. E do shopping, que a gente é muito tentado a ter essas compras por impulso, etc., faça o seguinte. Aquilo que você sentir vontade de comprar, anote no papel. Ai, Jesus. Daqui a 2 semanas, você olha de novo. Ou 1 semana, se você estiver muito ansiosa. Daqui a 1 semana, olha de novo. Se a vontade que você tinha permanecer, vai e compre. Ah, então isso a gente não compra nada. Oxe, Eu não vai vou e comprar compre. nada. Vai e compre. Porque se a vontade permanecer mais ou menos no mesmo nível, é porque aquilo realmente ou você precisa, ou é uma coisa que vai lhe satisfazer, que você quer, vai ter prazer com aquilo. Te digo também, na 80% dos casos você vai olhar e vai dizer assim, rapaz, sabe que eu perdi a vontade. Não de precisava comprar de aquele negócio. tantos sapatos. Tá vendo que eu não precisava ter comprado tanto aquilo. Então, a relação entre a necessidade e o que o senhor falou, do consumismo. Ou você consome aquilo por prazer ou porque necessita. Porque o problema todo é o seguinte, se eu sou muito levado aos meus impulsos de consumo, qual o problema? O problema é faltar dinheiro para as coisas que eu planejei que são Isso. importantes. Então, por exemplo, quando você vai pensar em criar um animal doméstico, né? Aquilo tem um gasto, você tem que colocar aquilo na sua contabilização. verdade. Você vai ter gasto com alimentação, que é a maior parte, você vai ter gasto com banho e tosa, nos casos dos cachorrinhos, né? Eventualmente você pode ter gasto com saúde, que são gastos grandes também, né? Então, se você não tiver um planejamento adequado, e aqui eu estou dizendo o seguinte, vai ter gente que vai olhar e vai dizer, eu não tenho animal de estimação porque eu acho que não se deve gastar com isso. Eu não digo isso de forma nenhuma. Para pessoas, o animal de estimação é quase como se fosse um membro da família. Eu vou dizer que isso não é importante? É importante. O que eu estou dizendo só é o seguinte, cuidado para que ao tomar a decisão de ter um animal de estimação, você não esteja cortando ou inviabilizando coisas que são mais prioritárias para você. Isso. Como, por exemplo, a viagem da família. A viagem da família pode estar indo embora em ração e banho. Banho. Porque o dinheiro é limitado. André, já estamos sinalizando ali, né, que felizmente nosso tempo está acabando, mas responda essa última pergunta. Qual é a dica? O que é que você diz para a gente sobre equilíbrio financeiro? Que devemos fazer, principalmente as mulheres, né, tão desequilibradas financeiramente falando. O que é que a gente deve fazer para ter esse equilíbrio financeiro? Eu gosto muito do conceito de independência financeira. O que é o conceito de independência financeira? É você ter ativos, poupança, aplicações, imóveis, ter ativos que lhe deem uma renda e que essa renda seja compatível com o seu estilo de vida. Então vamos dizer alguém que precise de R$5.000
O estilo de vida dessa pessoa diz que ela precisa de R$ 5.000 por mês para viver. Quando é que você pode dizer que é independente financeiramente? É quando você tiver poupança, imóveis, quaisquer Sim. ativos que lhe deem uma renda de 5 mil por mês. Se amanhã você perder emprego, você não vai ficar desesperado porque você tem esses Entendi. 5 mil reais por mês. O conceito de sucesso financeiro eu não gosto muito porque ele é muito subjetivo. O que é sucesso para mim pode não ser para você, pode não ser para ela. Então eu não gosto. Eu gosto do conceito de independência, que é um conceito objetivo, que é assim, quanto que eu preciso para viver? Tanto. Eu tenho ativos, eu tenho aplicações financeiras que me dão esse tanto? Tenho. Então se amanhã eu perder o emprego, eu consigo viver normalmente. Né? E para isso eu reforço a questão do tripé. Né? Controle sobre tudo que gasta, ter objetivos e metas muito bem definidos e ter disciplina para conseguir isso, sem paranoia, com tranquilidade, de forma compartilhada. Né? Nunca, eu digo sempre que casar não é dividir contas. Né? Casar, na minha visão, não é você paga energia, eu pago a água. Não, casar é ter um orçamento só. E discutir as prioridades do casal e da família dentro de um único ponto de vista que é debatido, que tem um pouco de conflito, mas que ao final desse debate é o planejamento financeiro da família como um todo, e onde cada um vai ceder um pouco e onde cada um vai dar também atenção às suas necessidades, aos seus prazeres individuais e em conjunto. Muito bom. André, gostamos muito, né, dessa aula que você deu aqui. Eu espero que você tenha gostado e que retorne, né, porque o assunto é amplo e com certeza eu vou querer sua presença aqui, né? Se você estiver disposto a voltar, o convite já está feito. Mas esse programa é voltado para o público feminino. Então eu gostaria que você deixasse uma palavra de conforto, de acalento para essa mulher que está em casa, talvez esteja vivendo esse momento, né, endividada, esse momento de declínio financeiro, decepção, alguma coisa que ela esteja vivendo que está deixando a autoestima dela baixa. O que é que você diz para essa mulher que está nos assistindo? Ok. Primeiro eu queria agradecer o convite, também foi um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, participar de uma conversa com um grupo tão bonito, tão florido, tão charmoso. E um tema que eu acho que a gente poderia até depois conversar no momento futuro, que interessa muito, eu acho, às mulheres, é sobre a educação financeira. Sim. A educação financeira dos filhos quando são crianças, dos filhos quando são adolescentes. Eu estou à disposição para a gente voltar aqui no momento posterior e conversar sobre isso. Com certeza. Para você que está em casa, mulher, eu acho que com a cabeça cheia, né, dessas preocupações que a gente falou aqui, de dívidas, ou de não conseguir colocar em prática aquilo que você definiu como seu objetivo, eu diria que a primeira coisa é calma. Não adianta você se impacientar, dinheiro não é tudo na vida, muito menos é o mais importante na vida. O importante é que você busque primeiro a sua harmonia individual e familiar. A partir daí, que você monte com tranquilidade um plano para sair desse endividamento, ou um plano para que você consiga atingir os objetivos financeiramente, consiga atingir os objetivos para os quais você está se determinando, para os quais você está definindo para você própria e para a sua família. E faça isso de forma muito transparente e muito compartilhada, com o seu marido, com o seu companheiro, com os seus filhos, com seus pais eventualmente, mas monte um plano e tenha disciplina para sair daquele plano. Lembre-se sempre que se você hoje paga uma prestação de um financiamento, se você paga uma prestação de um cartão de crédito, você tem que tirar do bolso para pagar essa prestação. Então, no momento, você também poderia tirar do bolso essa prestação para poupar. Se você vive sem esse dinheiro, não tem sentido você se endividar. Você poderia muito bem ter poupado essa mesma quantia. Então, não adianta se desesperar, ter calma, ter tranquilidade, conversar sobre as prioridades da família e a partir daí montar um plano e seguir bem esse plano, e monitorando esse plano, porque com certeza ele não vai ser perfeito. Você vai ter que fazer ajustes no meio do caminho. Mas, com certeza, com um pouco de disciplina, com muita boa vontade, todo mundo consegue ter uma vida financeira mais equilibrada. Muito bem. Foi um prazer
ter André Tavares aqui conosco, o analista financeiro. E você não saia daí que o Papo de Mulher vai um breve intervalo e volta daqui a pouco falando sobre depressão, falando sobre uma novidade, um tratamento novo que tem aí na cidade. Saia daí não, Papo de Mulher volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com a doutora Gleise Franco. Ela vai falar para nós sobre a novidade no mercado, que é um tratamento para depressão, que é o EMT. Doutora, seja bem-vinda. Né? E responda logo para nós o que é EMT. Tina, EMT é estimulação magnética transcraniana. É um método de neuromodulação, um método através do qual nós estimulamos o cérebro com o objetivo de tratar diversos problemas. Né? No Brasil, foi aprovado pelo Conselho de Medicina o tratamento para depressão, vários tipos de depressão. Depressão unipolar, depressões graves, depressões resistentes, depressões em pessoas que não toleram medicação. Mas isso aí é um tratamento de choque? Não. A estimulação magnética transcraniana, ela é feita em consultório, ela é feita com a pessoa sentada numa cadeira, como pode ser nessa poltrona, pode ser onde você está sentada. A gente repousa uma bobina, que é um instrumento que eu seguro como médica ou qualquer outro colega médico aplica. É isso aqui? Dá para ver? É isso aqui? Isso. Dá para ver aí? Dá para pegar? Esse é um modelo de bobina. Você coloca uma touca, como uma touca de natação mesmo, com essa touca a gente faz uma marcação, faz uns desenhos, toma umas medidas, pega uns parâmetros que variam de paciente para paciente, e quando a gente encontra um determinado ponto, que no caso da depressão são na região pré-frontal, mais ou menos por aqui, de um lado ou de outro da cabeça, a gente então coloca na máquina outros parâmetros, faz alguns ajustes para aquela pessoa e o aparelho passa a emitir alguns pulsos, pulsos magnéticos. Os pulsos magnéticos, para que você possa entender e para que as pessoas que estão em casa também tenham ideia, pulsos magnéticos são como o que a gente vê na ressonância magnética. Quando a gente entra no aparelho de ressonância magnética, aquele barulho, aquilo ali são pulsos magnéticos. Só que na ressonância o barulho é muito alto. Na estimulação magnética, não. Como a bobina, como a que você mostrou aí, é uma bobina que você segura com a mão, que a gente segura com a mão, é algo portátil, comparado ao da ressonância, que é aquele aparelho imenso que tem que ocupar uma sala inteira. O da bobina, ele é bem menor, mas gera um campo magnético grande o suficiente para conseguir atravessar a calota craniana, atravessar o osso, e penetrar alguns centímetros no córtex cerebral. E esse impulso faz com que algumas substâncias lá dentro dos neurônios de algumas regiões do cérebro sejam produzidas como os medicamentos fazem. Mas isso aí trata, eu estou vendo aqui, que trata a depressão, seja a depressão unipolar ou bipolar. Como é que acontece isso? Então, tanto pacientes que são apenas deprimidos, pacientes que só têm a depressão, como pacientes que são bipolares, que têm quadros de depressão, ou quadros que oscilam entre períodos de depressão grave ou períodos de euforia na fase de depressão, podem ser tratados também. Como pacientes que estão deprimidos, mas estão gestantes, podem ser tratados também, porque nos últimos anos as interações medicamentosas e os estudos sobre medicação e teratogenicidade, quer dizer, o mal que algumas medicações podem fazer durante a gestação, tem mostrado que o uso de antidepressivo na gravidez está cada vez mais difícil de ser feito. Por outro lado, estudos também mostram que a mãe deprimida implica em crescimento fetal inferior
ao esperado, né? A criança vai crescer menos do que o esperado dentro do útero. E também na fase do pós-parto, né, que a mãe precisa ou deseja amamentar, e aí como é que vai amamentar tomando antidepressivo? Então, é uma fase que a gente pode usar também a estimulação magnética. Essa depressão pós-parto também? Também na depressão pós-parto. Ele estimula. E com essa estimulação, ela deixa de tomar o medicamento? É possível deixar de tomar o medicamento ou é possível fazer também em uso da medicação. Sim. Depende, tá certo? Depende de caso a caso. No início se dizia que, quando começou a fazer estimulação magnética, que não tem que deixar a medicação de qualquer sorte. De qualquer modo, tem que tirar a medicação. Agora não, agora a gente faz com algumas medicações, é possível fazer, com outras não, né? Com outras ainda não. Mas com vários antidepressivos é possível associar a estimulação magnética também. Então, pessoas que já não respondem a medicações antidepressivas, têm dificuldade em responder a medicações antidepressivas, a gente associando a estimulação magnética pode conseguir uma resposta melhor ou mais rápida. E quais são as pessoas que não podem fazer esse tratamento? Pessoas que usam marca-passo ou que têm implantes metálicos na cabeça. Né? Então, clipe de aneurisma, fizeram a cirurgia e colocaram uma peça metálica na cabeça. E pessoas que têm marca-passo no coração, né? Essas pessoas não podem fazer estimulação. E o efeito que a pessoa sente quando está fazendo isso aí? Como é? Durante a hora da estimulação magnética, a pessoa não sente nada, só é aquela sensação de que tem alguma coisa batendo na cabeça, ainda que não tenha, a bobina é lisa. O que ela sente bater é o campo magnético mesmo. Né? Então a pessoa fica sentada, alguns pacientes, não nas primeiras sessões, mas durante as sessões seguintes, alguns pacientes chegam até a relaxar e dormir, mas sente como alguma coisa batendo na cabeça suavemente, alguns mais intensamente, depende do nível de estímulo que a gente aplica. Um pouco de incômodo às vezes no pescoço nas primeiras sessões pela posição que a gente coloca, a cabeça mais virada ou menos para aplicar o estímulo, né? Geralmente só isso. Certo. E a pessoa que está assistindo o programa agora, que está interessado em fazer esse tratamento, qual é o procedimento que ela deve tomar? É preciso que, se a pessoa já tem psiquiatra, que peça um relatório ao seu psiquiatra da sua doença, das medicações que já tomou e recorra a um local que faça estimulação magnética, portando esse relatório, ou que quem está deprimido recorra a um local que faça estimulação magnética. Mas a senhora você, né, que é jovem, é psiquiatra, Sou. Né? Infância, adolescência, eu sou psiquiatra, geral. eu tenho título de especialista em psiquiatria geral e em psiquiatria da infância e adolescência. Certo. Então, a gente falando em depressão, vamos a ter que esse procedimento, né, para depressão, né? Isso. É para curar a depressão, para aliviar, A estimulação magnética, assim como todos os tratamentos empregados na depressão, elas têm o objetivo de provocar remissão de sintomas, quer dizer, a cessação dos sintomas, certo. O fim dos sintomas. E seja o que o paciente vier a procurar, seja estimulação magnética, seja o tratamento em psiquiatria clínica, seja psicoterapia, o que for, o paciente não deve, em momento nenhum, se contentar apenas com a melhora de sintomas, mas com a remissão de sintomas. Porque é possível, na maior parte dos casos, provocar a remissão de sintomas. Quer dizer, o paciente voltar a um estado de ânimo que ele tinha antes. Certo? Aquela condição que ele tinha antes de ser aquela pessoa apta a fazer o que ele desejava, do modo como ele desejava, sentir a vida do modo como ele sentia antes. Certo. Com a mesma cor, com a mesma energia de antes. Então, a estimulação magnética entra nesse cortejo de opções de tratamento para a depressão, que não se propõe apenas ao alívio, mas a remissão, a provocar a remissão de sintomas.
A única pessoa, né, a única clínica, eu não sei, médica, que faz esse tratamento é lá com vocês? Ou tem outras? Bom, eu particularmente, eu sei a meu respeito aqui no estado. Né? Certo. Tem quanto tempo que você trabalha com esse método? Bom, o tempo está passando rápido, né? A gente perde um pouquinho a noção. Eu acho que tem cerca de... deve estar fazendo no segundo semestre, eu acho que vai fazer 2 anos. Olha só, no segundo semestre. Deve ter 1 ano e meio, mais ou menos. Você tem algum caso assim especial, alguma pessoa que chegou lá, que estava com um problema sério, foi curada? Tem alguma exemplo? Nós temos tido resultados muito interessantes de pessoas assim que a gente conseguiu, seja com ou sem a ajuda da medicação, mais a estimulação magnética, que a gente conseguiu provocar uma mudança de vida, a retomada da vida daquela pessoa que já há anos estava numa condição de desesperança, de sofrimento, e que com a qual eu acho que ninguém deve estar conformado. É verdade. Vocês aí, Vânia Macedo, né? Vamos falar daqui a pouco sobre a fábrica de eventos. Você conhece alguém que tenha tido esse problema? Ou você já conhecia o EMT? Não, o método eu não conhecia, o tratamento eu não conhecia, mas pessoas com depressão, muitas, né? Inclusive hoje de manhã, ainda antes de vir para cá, minha mãe me falou que o vizinho nosso, ele já vinha em depressão, a perda de um filho, já um senhor de idade, acho que seus 60, 70 anos, e houve complicações no casamento, eles se separaram há pouco, ele já estava morando sozinho e domingo agora à noite ele amanheceu morto. Olha. Infartou. Então, mas eu não sabia assim que ele andava em depressão porque eu não moro com minha mãe, né? Eu tenho minha casa, minha vida, meu marido. E eu fiquei muito triste porque era uma pessoa que o meu filho tinha tido aula de natação na casa dele. Então, era uma pessoa querida que quando eu tive a perda da minha filha, ela mandou uma carta para mim, me dedicando palavras lindas. Então, graças a Deus, eu não tive depressão na morte da minha filha, ela tinha 4 anos. Deus foi maravilhoso comigo, está sendo sempre. E eu fiquei muito sentida agora de manhã, antes de vir para cá, em saber dessa triste notícia, que ele estava em profunda depressão, separou há pouco, estava sozinho e morreu sozinho, infartado. Então, e aí eu fiquei pensando, poxa, se eu soubesse, se eu te conhecesse, e talvez desse uma dica para ela que tinha esse tratamento, que tinha essa, eu não sei... Eu fiquei assim, chocada e fiquei aliviada em saber que você tem esse tratamento, você é especialista nisso, que bom saber. Essa depressão que eu vejo assim, como ouvindo, né, esse comentário de Vânia, a depressão hoje está muito comum se falar em depressão. Mas aí eu vim perguntar, será que as pessoas não confundem depressão com tristeza, com uma profunda, né, tristeza? E começa a sentir, porque é fácil a gente olhar para a pessoa, né? A pessoa está passando qualquer dificuldade, problemas financeiros e está falando que está em depressão. É isso mesmo ou tem um alarde ainda? Tem 3 coisas aí, né? A primeira, tem a questão de que quando qualquer termo médico entra na mídia, as pessoas começam a usá-lo desmedidamente. Então, você está meio bipolar. Fulano é bipolar, Beltrano é bipolar, porque a última agora é bipolar. Então, nas redes sociais você vê muito, né? Esses comentários, essa palavra, esse termo sendo usado desmedidamente, quando é um termo técnico que tem uma aplicação técnica e deveria ter um uso restrito. Então, tem às vezes o excesso, pessoas que não estão deprimidas, estão apenas tristes, estão apenas entediadas, estão apenas eventualmente ociosas. Tem mesmo. Pessoas que às vezes têm um vazio porque não tem uma meta, porque infelizmente estão vivendo uma vida só vazia de consumo, de falta de foco. Não tem o que defender, não tem uma causa, não tem uma meta, não tem uma perspectiva,
nem sabem, na verdade, que lugar estão ocupando no planeta. É verdade. Né? Mas tem um outro lado. Tem gente que agora diz que está deprimido, mas não é depressão, é ansiedade. Às vezes diz que é depressão, mas não é depressão. É outra doença, é esquizofrenia, é o bipolar. E qual é a diferença da depressão? As diferenças, assim, se a gente for citar a diferença entre depressão, esquizofrenia, bipolar, ansiedade, vamos precisar de muito vários tempo. problemas, né? Mas a grande questão de por que as pessoas fazem isso é porque, como o termo depressão foi desestigmatizado, Sim. é bacana eu te falar que eu tô com depressão, mas vai ficar super mal pro pessoal de casa se eu disser que eu tô com esquizofrenia. É verdade. Ninguém vai querer falar comigo. Entendeu? Então, e a terceira razão é que realmente existe um boom, que é mundial, em relação à depressão. Se estima, a Organização Mundial de Saúde estima que em 2030 vai ser a doença que mais afligirá a população mundial. Em 2020 vai ser a segunda causa de incapacidade. Olha. Então, realmente existe um boom. E olhe que o nosso país, como pela Organização Mundial de Saúde, ainda é considerado um país pobre, ainda que lidere o ranking dos países pobres, ele ainda tem uma estatística ruim, né? Então, tem muita gente ainda não diagnosticada. O subdiagnóstico ainda é muito grande. Olha só. Você aí, Cláudia Meirelles, você aí, seu jornal, você já viu algum caso de pessoas que estavam em depressão, que chegaram até a morte? E você conhecia esse método? Olha, EMT. EMT. Esse método de estimulação, para mim, ele é novidade, mas eu já conhecia outros métodos, tipo assim, massagens que estimulam também, né? E eu acho que funciona sim. Eu acredito que esse método deve ser maravilhoso. Uma coisa que eu fiquei curiosa, Dina, e ao longo do bate-papo, você até acabou dando a resposta, porque eu queria saber se ele substitui o medicamento para quem está depressivo e quem está tomando alguma medicação, se, por exemplo, usar o método, se ele substitui. Mas a Dina fez essa pergunta anteriormente, você já respondeu, né? Efetivamente. Mas eu queria lembrar o seguinte: como a gente está no mês internacional da mulher e é um mês fértil para debater assuntos pertinentes ao nosso mundo da mulher, aí eu queria saber se existe, por exemplo, alguma pesquisa ou se é fato que a mulher é mais depressiva ou tem tendência de ser mais depressiva do que o homem. Na verdade, em relação à depressão, o número de casos entre mulheres é o dobro, a relação é de 2 para 1. Então, realmente, o número de casos é maior entre mulheres. Oi? Os hormônios são os vilões? Tem a questão hormonal, que é bastante importante. Por exemplo, a questão da depressão pós-parto e a depressão durante a gestação. A depressão pós-parto, ela está implicada especificamente na questão hormonal. A depressão durante a gestação nem tem a questão hormonal envolvida, mas às vezes a pessoa já tem uma recorrência. Agora, a depressão pós-parto, aquela queda súbita dos níveis hormonais, ela muitas vezes desencadeia o primeiro episódio de depressão. Então, os níveis, os hormônios, o fato da gente ter um ciclo, né, e não uma certa estabilidade hormonal, nos favorece. Olha só. O fato da gente ser multitarefa também e da gente estar sendo cada vez mais exigida como tal, né, e não reconhecida, mas exigida como tal, tem pesado em relação ao funcionamento social, ao nosso funcionamento social. Muito bem. Você já falou muito bem aí, muito bonito, mas eu quero ainda lhe pedir para deixar uma palavra de conforto para a mulher que está em casa, talvez sofrendo desse problema e que precisa agora de uma palavra de conforto ao coração dela. A gente veio para o mundo para ser feliz. A gente não veio para o mundo para ficar mais ou menos, eu estou mais ou menos bem, eu estou mais ou menos
com energia, eu estou mais ou menos, dormindo mais ou menos, eu estou comendo mais ou menos, eu estou mais ou menos animada, eu estou sendo mais ou menos eu. A gente não veio para o mundo para isso. A gente veio para o mundo para ser quem a gente é. E tratar a depressão não vai mudar quem você é, só vai deixar você exatamente como você pode ser. Muito bem, estivemos aqui com a doutora Gleise Franco, ela que é psiquiatra, que trata de forma geral o adulto, a criança, o adolescente. Então você, mulher, não espere ficar doente, não espere tornar crônico a sua depressão, procure ajuda. Né? E você que está aí do outro lado, não sai daí não, que o Papo de Mulher vai a um breve intervalo, voltaremos daqui a pouco com mais Papo de Mulher para você. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com Vânia Macedo, a Relações Públicas, graduada em Marketing. Essa mulher que tem a fábrica de eventos. Então, seja bem-vinda, Vânia Macedo. Obrigada, Dina. Satisfação muito grande bater um papo de mulher com você. Olha só. Vânia, fale aqui para nós, como surgiu essa Vânia cerimonialista? Então, eu digo que começou na infância, na casa dos meus pais, no interior. Enquanto minhas irmãs brincavam de boneca, eu ia para a rua, pegava as crianças e começava a invadir os terrenos das outras pessoas, fazia a festa com elas lá. E em casa eu fazia a festa das bonecas. Eu preferia fazer o aniversário, eu preferia fazer o jantar, o almoço das bonecas. Olha, nós somos 6 mulheres, então eu preferia ficar com essa parte da festa. Olha só que bênção. Então, e foi daí que surgiu a fábrica de eventos? Então, crescendo assim, depois que eu comecei a escolher a minha profissão, eu fiz Direito e Relações Públicas. Sim. Fiz Direito porque já vem um exemplo em casa, meu irmão, Eduardo Macedo, mas eu não consegui passar. Mas quando eu vi a grade de matérias de Relações Públicas, eu me identifiquei. Tá? Então eu fiz com muito orgulho, eu sou Relações Públicas, e daí comecei a fazer os casamentos. Meu primeiro casamento foi em 87, eu cuidei da noiva, como a grinalda, o buquê da noiva e a decoração da igreja. Eu tenho essa foto, meu primeiro casamento. Olha que bênção. E fiz mais um outro, só que eu vi que eu não me identificava com a decoração, mas com a organização. Sim, então nesse caso você só se preocupa com a organização do evento. É só de noiva ou qualquer outro evento? Não, você faz? eu trabalho com todos os eventos, né? Esse curso de Relações Públicas me deu um leque de proporção, tanto na logística, a técnica, o funcional, o pós-evento. Então eu trabalho com corporativo e com social. Certo. E eu estou vendo aqui, né, que você também tem o anuário, né? Por favor, meninos, aqui. O Celebrar, ele aconteceu diante dos meus trabalhos, que eu venho já executando há quase 14 anos. Sim. Então, por fazer vários eventos, né, por favor, peguem aqui, por favor. Por conhecer a técnica, né, sim, pode ir falando. De todo o procedimento, nós abrimos uma editora, e essa editora, ela faz parte da fábrica de eventos, que também lida com fornecedores de festa, com empresários do ramo de festa, empresário de todo o segmento. Então a gente abrange aí e facilita para os nossos clientes aonde ele deve encontrar esses produtos e serviços para o seu evento. Esse anuário nasceu disso. Certo, né? Aqui. E também da nossa Expo Noivas. Nós temos uma Expo Noivas, já é o 4º ano, agora em setembro nós vamos realizar a 4ª edição da Expo Noivas. E aqui, né? Atrelou, Noivas, exatamente, nós temos aí já estamos divulgando a 4ª Expo Noivas. Como é que acontece essa Expo Noivas? Ela é uma feira, né? Além de ser expositiva, ela também vende os serviços e os produtos lá no momento. Nós temos desfile, nós reunimos os melhores profissionais aqui do estado. Sim. E lá nós temos tanto a exposição quanto a feira. Nós vamos ter palestra esse ano, orientando noivas sobre casamento, sobre a vida a dois. A gente vai estar reunido, o local ainda não está definido, mas já está agendado, tá? E nós estamos assim, fazendo essa realização
pelo 4º ano já consequente, né, seguido já, o 4º ano. E a gente tem crescido. Então a fábrica de eventos cuida dessa parte maior dos eventos, são os eventos de grande porte, né? Ela cuida da logística. E Vânia Macedo, a cerimonialista, ela cuida mais das noivas. Ela é a madrinha das noivas, é o anjo da guarda das noivas da debutante. Então a Vânia Macedo e a fábrica de eventos, elas andam juntas. Tem quantos anos que tem a fábrica de eventos? A fábrica nós inauguramos o ano passado, em fevereiro. Mas a minha profissão já em atividade há 14 anos. Olha, e essa Expo Noiva, Vânia? A pessoa, como é que a pessoa participa? Quem participa? São os lojistas, fornecedores de eventos, de produtos e serviços. Um decorador, bolo, buffet, segurança, parte de limpeza em geral, cerimonialistas, a parte também de móveis, porque quem casa quer casa, quem casa quer decorar a casa, né? Então, lua de mel, os convites, tudo que envolve em evento, da hora que do convite até o final da festa, que é a parte da limpeza, nós temos esses expositores lá. Sim. O cliente, que é uma noiva, que é uma debutante, ela vai nesse local, nessa feira, nessa Expo Noivas, lá ela vai encontrar tudo isso. Então ela vem assim, sem saber o que fazer e por onde começar. E já sai com o casamento, com o evento pronto. Olha só. E ainda assiste os desfiles. Já pode perceber qual o vestido da debutante, da noiva, do terno, que deve ser usado no corpo dela, naquilo que ela sonha, naquilo que ela deseja. Olha, a gente está ali para realizar sonhos. Dia vai acontecer dia 27 e 28 de setembro. Aqui onde é mesmo? O local ainda não está sendo divulgado. A partir de abril nós vamos fazer o lançamento da feira, né, da Expo Noivas. E lá, a partir daí de abril, a gente já vai divulgar o local, o horário também e o preleitor. Nós teremos alguém que é conhecido nacionalmente e vai estar conosco. Eu estava vendo também que a Vânia Macedo, né, além de ser essa grande cerimonialista, né, fazer esse trabalho brilhante, a Vânia Macedo também já foi candidata aqui, já se envolveu na política. Como é a Vânia Macedo na política? Então, Dina, não foi assim por acaso. Tem uma história também, quando eu era pequena, lá com meu pai, na arena, em Buquim. Olha. Eu participei muito com meu pai. Eu subia nos trios elétricos, eu distribuía brindes que a gente tinha naquela época. Então, eu vi meu pai ser candidato, eu vi alguns senadores que foram eleitos, acompanhei de perto. Certo. Então, eu sempre gostei e participei. E daí, quando eu fui crescendo e conhecendo melhor, eu entrei no partido, tá, no qual tinha uma mulher que eu me espelhei assim em entrar e fui candidata a vereadora, depois presidente da ala feminina do partido. E depois eu fui candidata também a deputada estadual. Olha. Eu ainda sou presidente da ala feminina do partido. E essa Vânia Macedo vai ressurgir? Tem essa esperança, essa vontade de ressurgir? Né? A gente vai ver o nome Vânia Macedo aí na... Dina, esse sonho não morreu. Não? Não. Ele ainda está plantado porque foi uma coisa que cresceu comigo desde pequena. Tá? Então, esse sonho não morreu e quem sabe, né? Eu estou à disposição do partido, tudo pode acontecer, a gente tem tempo. Então não vai ser surpresa se aparecer o nome Vânia Macedo aí para candidata para as próximas eleições? Não, porque toda eleição, um grupo que me acompanha, pessoas assim que são, como eu posso dizer, pessoas que fazem opiniões, né, com pessoas, elas me perguntam sempre, você vai estar candidata esse ano? Você vai concorrer esse ano? Então, a pergunta fica no ar e daqui a mais algum tempo a gente vai saber essa resposta. Eu sei também que você é uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que a gente estava falando aqui, que graças a Deus falamos hoje aqui em educação financeira, né, equilíbrio financeiro, depressão, com a doutora Gleise aqui, o MT, e você disse que graças a Deus você passou por um momento difícil na sua vida e você ficou livre, né, da depressão. Como foi que Vânia superou, né, esse momento tão difícil que foi a perda de sua filha? Dina, eu nasci também no lar evangélico. Então eu conheci Deus já no ventre da minha mãe. Minha avó missionária, minha mãe evangélica. Então a aproximação com Deus foi já do ventre da minha mãe. Então Deus já me conhecia desde antes de que Ele me formasse.
Então a fé, que é o firme fundamento das coisas que a gente espera, né? É aquela certeza. Então a minha fé em Deus, ela fez com que eu superasse essa perda, essa dor, tudo isso porque eu criei. Eu criei que existe um Deus que é todo poderoso, que cura, salva e liberta. Eu aprendi isso, eu li isso e leio na Bíblia que Ele faz todas as coisas, Ele liberta. Então, quando eu perdi a minha filha, a minha fé, ela aumentou. Porque eu sei que nada do que é feito sem a permissão de Deus. Certo. Então, essa perda não foi fácil. Alguém me disse que é fácil porque isso não existe. É verdade. Não foi fácil, a ausência dela ainda me incomoda assim, porque eu fico pensando qual a idade, que tamanho, o corpo, o cabelo, se teria mudado ou não. Então isso incomoda mesmo, tá? Então essa superação veio realmente, eu não tenho outra dúvida, eu não tomei remédios, eu não procurei psicólogos. Na época o hospital queria que eu procurasse um psicólogo porque a minha tranquilidade incomodou a muitos lá dentro. Olha só. Sabe? Então Deus assim foi fiel em estar me guardando até hoje. Claro que eu sinto a ausência dela, uma menina, eu tenho um outro filho, então a menina é mais pertinho da mãe, depende também de cada caso, mas eu imagino em uma outra sobrinha minha, que é da mesma idade, no mesmo período que nasceram, como ela estaria. Aquela coisa de não acompanhar mais, de ter Você pensa em ter outros? Não. Não? Não. Já fechou a fábrica? Eu faço agora em abril 45, eu não pretendo mais engravidar, eu tô curtindo a vida com meu marido. Não tem medo de dizer a idade, que bom, né? Né? Expôs então, assim a... Eu prefiro curtir a vida com meu marido, acompanhar os 21 anos de meu filho. E não, eu não quero não. Que bom, você tem mais alguma coisa para falar para nós sobre a feira, sobre a exposição, fábrica de eventos? Bom, eu me coloco à disposição de todos aqueles que querem realizar eventos, quanto casamento, 15 anos, empresas que gostariam de inaugurar ou de repente fazer um seminário, um congresso. E nós estamos à disposição, a fábrica de eventos está aí para começar o planejamento, desde o planejamento até a realização e finalização e pós-eventos, tá? Então a gente está à disposição. A feira de noivas nós fazemos em Itabaiana, Dina, também. Eu tenho também em Itabaiana, esse ano vai ser feita em Itabaiana a segunda Expo Noivas. Aqui em Aracaju vai ser feita a quarta Expo Noivas. Já tem data em Itabaiana? Itabaiana é final de maio. Certo. O último final de semana de maio. E Aracaju em setembro. Eu convido todos aqueles que querem participar, querem conhecer sobre o evento, saber mais sobre o evento, que venham estar conosco. Tá certo. Então deixa aí para a mulher que está assistindo o nosso programa, que está depressiva, que está precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra, né, que você que passou por tantos momentos fortes e superou. O que é que você diz para essa mulher que está nos assistindo agora? Eu posso dizer que Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Eu posso dizer que nós como mulheres, nós temos uma força que não sei explicar de onde vem, mas vem de Deus. E que aqueles que pretendem fazer seus eventos também possam nos procurar, tá? Na questão da realização de sonhos, e que Deus é o único provedor de toda a força que existe em mim e em você também. Né? Você não saia daí, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco com a Cláudia Meirelles, falando aqui do Jornal Exclusiva Mulher. Né? Esta mulher falando do Jornal Exclusiva Mulher. Legal, gostei disso. Sai daí não, que daqui a pouco retornaremos. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Agora estamos aqui com Cláudia Meirelles, esta jornalista, mulher antenada, a mulher que vai falar sobre mulher, né? Então seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Dina. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui no Papo de Mulher. Já que eu tomei conhecimento como jornalista, tomei conhecimento do seu programa, e já que eu trabalho também com o jornal Folha Exclusiva Mulher, que é voltado para o público feminino, eu fico muito satisfeita de estar aqui interagindo com você e com o público, né? Cláudia, como você vê a mulher no mundo moderno? Olha, a mulher, houve muitos avanços, né, da mulher em geral. Houve avanços no trabalho, no mundo do trabalho, houve um avanço da mulher no empoderamento dela,
mas ainda, conforme as pesquisas, as estatísticas, ainda há muito que se trabalhar para que a mulher consiga sua liberdade, né? Sua autonomia, porque, Dina, hoje você está vendo aí a mulher, apesar da ascensão política, a mulher, apesar da ascensão econômica, a gente está vendo que a mulher, ela ainda está sendo escravizada pela violência. Certo. Hoje, nesse mês internacional da mulher, como eu falei antes, que é um mês propício para a gente debater esses assuntos pertinentes à mulher, a gente percebe que um tema que está em foco é a violência de gênero. Aonde, por exemplo, a gente pode traçar um perfil dessa violência, não só a violência no Brasil. Eu tive a oportunidade de viajar o ano passado, graças a Deus, para outros países, e a gente vê ainda que culturalmente a mulher ainda é violentada. Por exemplo, na fase da infância e adolescência, a mulher ela sofre a violência através dos pais, às vezes de familiar. Passa para a fase adulta, a gente casa, aí a mulher está sendo violentada pelos seus esposos, pelos seus companheiros. E quando chega na idade avançada, a mulher continua sendo violentada por ser idosa. Então ainda há muito preconceito contra a mulher. No bloco passado, a doutora Gleisi falou algo aqui, né, interessante, né? Que a mulher, ela está sendo muito exigida e pouco reconhecida. Verdade. Como é que você vê isso aí E até em termos, né, doutora, até em termos de empresa, em termos de trabalho, né? A gente vê que as mulheres hoje estão alcançando cargos maravilhosos, temos uma presidenta, né? Mas quando a gente vai ver o salário é bem menor do que o homem. Por que isso acontece? Como é que vocês, mulheres, né, vê isso, doutora? Essa questão crônica de tornar a mulher sempre um ser menor do que um homem, né? Um ser de segunda categoria, que enquanto Cláudia falava, eu me perguntava e gostaria de perguntar a ela também se ao mesmo tempo, você falou de violência, né? Ao mesmo tempo que se tenta combater a violência de um lado e se tenta conseguir melhores cargos e melhores salários, para a gente que é mulher, por outro lado, você vê campanhas nas redes sociais tentando culpar a vítima, né? As mulheres são, por exemplo, legendas, por exemplo, dizendo: as mulheres são estupradas porque, abre aspas, dão mole, fecha aspas. É verdade. Então, querendo tornar a vítima da violência sexual, na verdade, responsável pela própria violência. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco a respeito. É isso mesmo, doutora Gleisi. A gente vê aí, apesar de que existe, por exemplo, um número 180, que é disponível para as mulheres denunciarem, sim, e parece que aumentou. A gente tem a impressão de que quanto mais a mulher ela denuncia, parece que os casos de violência à mulher aumenta. Fica, né, mais visível. Fica mais visível, porque aí algumas pessoas dizem assim, não é que está mais visível, porque antes a violência ela já existia, mas ela era encoberta, né? Ela era encoberta no tempo da nossa avó, dos nossos, né, antepassados, a violência ela sempre existiu, justamente como a senhora falou. As pessoas ainda acham, mesmo no século que a gente está vivendo, que a mulher é um ser desigual, e ela não é desigual, ela é tão capaz quanto o homem, mas conforme eu participo, Dina, de alguns seminários, até aqui em Sergipe, fora daqui, a gente percebe que sempre é focado que a mulher tem que buscar duas soluções para que essa situação passe a não existir, que é justamente essa de vítima que a senhora está falando. Ela tem que ter a autonomia financeira e a educação. Então, se a mulher ela tem a autonomia dela financeira, ela tem a educação, ela não vai ficar vítima da violência.
né? Porque o homem, né, em geral, ele está tentando, através, como a senhora falou, das campanhas, das redes sociais, passar essa imagem de que a mulher é vítima. Mas isso é para encobrir, na verdade, né? Mas quando ela, eu posso até citar o nome dela, a doutora Adélia Pessoa, ela é a presidente da Comissão Estadual de Defesa da Mulher da OAB. E nós somos parceiros, nosso jornal é parceiro da comissão, e ela sempre foca essa questão. O empoderamento da mulher é importante para que ela se livre dessa violência, que ela busque o caminho através da independência financeira e da educação. Da educação, inclusive, o que eu entendi, né, quando o homem tenta, né, jogar a culpa para a mulher, né, como a mulher fosse uma provocadora. Isso. Não é isso? Porque a gente vê casos e casos, né? A gente não é admissível ver um homem estrupando uma criança, tá? Uma jovem, um menino, uma menina, né? E a gente vai e olha para, muitas vezes, como essa semana mesmo, estávamos num restaurante. Uma moça linda, do corpo lindo, maravilhoso, aí passa com um vestido lá em cima mesmo. Curtiu? Ela tem essa liberdade de mostrar o seu corpo, de dar. E o homem acha que isso é uma provocação. Então isso também não dá o direito a ele agredir, a ele usar. Então fica esse impasse. Onde está o erro? Né? A mulher que hoje está se mostrando demais, como se estivesse oferecendo o seu corpo, ou a falta de controle do homem? Né? Porque não é o fato dele ver uma mulher com a roupa curta, um decote, que está dizendo assim, eu quero ser estrupada. Né? Onde é que está essa educação? Né? Que a mulher, quando fala nessa educação, que tipo de educação está se falando? Né? A mulher vai o quê? Ela tem que ler mais, ela tem que estudar, ela tem que estar formada. Hoje as academias estão aí cada vez mais preparando corpos bonitos, e as mulheres querendo cada vez mais mostrar os corpos, e os homens querendo cada vez mais agredi-las. O que é que você vê isso? Olha, Dina, isso perpassa pela questão cultural. Porque, por exemplo, enquanto você viu esse fato acontecer de uma mulher aqui no Brasil, que nós temos mais liberdades para andar da forma que a gente quer, e o que dizer de países, por exemplo, como no Oriente Médio, Sim, onde as mulheres aconteceu. vivem encobertas. Isso. Como eu disse para você, eu tive a oportunidade, graças a Deus, no ano passado, de viajar para o Oriente Médio. E eu vi praticamente as mulheres cobertas dos pés à cabeça. E por que a violência acontece lá também? Então, eu acho que o mundo precisa mudar, rever essa questão de ver a mulher. O homem precisa rever essa questão, porque eu acho que não é o fato de ela estar com um short curto que vai fazer essa mulher perder a moral dela. Eu acho que é a questão da educação na cabeça dos homens. Porque se fosse assim, na Arábia Saudita hoje, a mulher não pode dirigir, a mulher é proibida de votar. Então, por isso que eu acho que a mulher, se você fizer um apanhado no mundo, ela é totalmente discriminada e culturalmente, né, reprimida. Você vê algum meio aqui da gente brasileira encontrar esse caminho para a mulher, né, se valorizar, ou a mulher se valorizar não, né, ser valorizada? Né? Porque a mulher já é valorizada, ela já se valoriza, agora ela falta ser valorizada. Você vê algum caminho para isso? Dina, eu creio assim que a gente está começando apenas, porque você pode ver que, como a gente falou aqui no Papo de Mulher, a mulher cresceu em nível de salários. Você mesma citou que a mulher está alcançando locais, cargos elevados. Nós temos a primeira mulher presidente do Brasil, mas o salário ela ainda ganha menos, porque isso é pesquisa, é estatística, ela ganha menos que o homem. Então, eu acho que a gente está começando, a gente está ainda engatinhando. Entendeu? Eu acho que acredito que à medida que a gente for começando a tratar esses temas, como esse mês, que é um tema especial para tratar esses assuntos, à medida que você, Dina, é usada por Deus para abrir um programa, para tratar de mulher, eu acredito que esse é o caminho. A gente está colocando o tema na mídia, a gente está tratando desse tema e, quem sabe, eu acho que a gente vai conseguir paulatinamente alavancar e assim educar, né? Educar tanto... Vânia, você, como uma mulher guerreira, uma empresária, mulher envolvida na política, como é que você vê essa situação da mulher, principalmente essa violência, né, contra a mulher?
Dina, ninguém vê com bons olhos. É sofrido, é doído, infelizmente acontece, e por estar tendo a lei, né, o 180, à disposição, a Lei Maria da Penha, que nasceu por essa ocasião da violência. Então, a gente realmente está vendo mais e mais casos assim na mídia, nos jornais, porque a mulher está começando a gritar. Mesmo sabendo que ela gritando, ela vai apanhar novamente. Agora, ela também tem que se posicionar. Eu tenho um dos irmãos, ele é policial, e ele, olha, Cláudia, ele falava assim que a mulher ia dar queixa e depois ia lá, doutor, solta aí meu marido, porque eu dependo dele para comer. É verdade. Então aí vem a parte financeira, que depende dele. Então essa autonomia que a gente está começando a quebrar, essa corrente de dependência do marido, do homem, então isso faz com que a gente também, olha, não preciso mais de você. Você não me sustenta mais, você não me dá meu pão, certo? Então, larga mesmo esse cara que está te batendo e vai tocar sua vida. Nós somos capazes. Eu acho que a partir do momento que a mulher tem esse empoderamento que a gente citou aqui durante a nosso bate-papo, né, de mulher, e a partir da educação, a partir dessa autonomia, ela vai passar a ter um posicionamento, porque eu não acho que mulher vai gostar de apanhar a vida toda. Então, quando o seu irmão citou esse caso, que a mulher ela presta queixa e depois ela retira, ela tem um motivo. Geralmente é a dependência mesmo, Dina. A dependência financeira que faz ela voltar a conviver, as ameaças, o medo, né, da agressão. E aí, talvez esse sentimento que ela ainda tem por esse homem, então ela precisa trabalhar tudo isso e rever. Porque se ela buscar uma situação confortável para ela economicamente, ou mesmo que não seja confortável, mas que ela tenha o mínimo para ela sobreviver, ela não vai ficar subordinada. É exatamente isso. Mas, Cláudia, você é proprietária, né, editora do jornal Folha Exclusiva Mulher, né? Fale um pouquinho, como surgiu esse jornal? Olha, Dina, eu sou jornalista, né, por formação, me formei na Universidade de Tiradentes e antes eu trabalhava em uma multinacional aqui em Aracaju, mas já era formada e não exercia. Quando eu passei para exercer o jornalismo, eu trabalhei em alguns veículos já de comunicação impressos aqui, foi daí que eu adquiri minha experiência de produzir o jornal. E eu estava numa igreja, eu estava orando, eu estava na igreja, e daí foi quando no ano 2000, surgiu esse desejo de fazer esse trabalho voltado para o enfoque da mulher, já que eu trabalhava prestando serviço, sempre fiquei nos bastidores com assessoria de imprensa, tanto na área dos jornais como na área da assessoria. Então daí surgiu, eu comecei a trabalhar com algumas parlamentares sergipanas, várias, graças a Deus, tive o privilégio de tê-las, né, como servir essas mulheres, e foi daí que surgiu a ideia de trabalhar com a questão de gênero, porque nessa época o Brasil ainda nem tinha uma mulher presidente da República, então Deus me mostrou naquela visão que eu tive que a mulher precisava desse foco, dessa visibilidade, digamos assim. E hoje está aí, a gente pode trabalhar esse tema, você está vendo que mais do que nunca a mulher precisa, né, desse help, dessa ajuda, né, de espaços, né, como graças a Deus você tem esse espaço de que pode levar essa informação para a mulher pode contar com essa parceria, né, do Papo de Mulher, a mulher pode contar com a parceria do Folha Exclusiva, e daí eu criei esse trabalho que graças a Deus deu certo até hoje. Eu mantenho esse trabalho de entrevistar mulheres, de mostrar não somente o lado da violência, mas mostrar aquelas mulheres empreendedoras. Eu já entrevistei várias mulheres que produzem, até mesmo, digamos que uma sertaneja, que lá no sertão, mulheres que confeccionam seus doces, mulheres que trabalham no dia a dia, e daí surgiu essa vontade de trabalhar, de focar essa questão de gênero. Mulheres psiquiatras, né? Isso, esse mundo de mulheres profissionais, né, cerimonialistas, né? Mulheres apresentadoras, e daí, graças a Deus, deu certo, e a mulher, como a mulher, o tema mulher é um tema fértil, né, e a gente está no mês internacional da mulher, então eu quero parabenizar todas as mulheres e dizer que elas têm no jornal Folha Exclusiva Mulher um foco, né, uma parceira para ajudar nessas questões de gênero. Deixa uma palavra para a mulher que está nos assistindo agora.
está precisando de uma palavra de conforto e de acalento? Olha, mulher, eu acho que o fundamento, a gente já viu aqui um tema sobre depressão hoje, né? Vânia falou que também já passou por uma fase difícil da vida dela, onde ela teve que suportar a morte de uma filha, e aonde foi a base que Vânia teve para sustentar? Foi em Deus. Então, eu acho que a minha base também é Deus. Foi assim que nasceu esse trabalho focado para a mulher, foi assim que Deus me deu essa ideia, e eu digo para elas, sem o Criador, Deus é o Criador, então sem o Criador nós não somos nada. Eu acho que Deus, Ele sabe onde está o remédio para a gente, Ele sabe aonde o calo aperta, e Deus é a base de tudo na minha vida. Né? Toda a minha vida é focada em Deus. Graças a Deus também esse ano Ele me deu assim uma bênção também de voltar a estudar meu curso de psicologia, porque eu acho que tem tudo a ver também essa questão da psicologia com a mulher. Hoje a gente trabalhou o tema depressão, então Deus tem sempre me presenteado com surpresas boas, agradáveis. Uma surpresa também foi ter conhecido você, Dina, e é isso aí. Eu deixo essa mensagem, que ela busque a Deus, porque Ele é a solução de todos os nossos problemas, tá certo? Que pena, nosso programa está chegando ao final, chegou ao final, né? Tivemos aqui a presença de doutora Gleise Franco, psiquiatra, que falou sobre o EMT, um tratamento para a depressão. Tivemos também Vânia Macedo, que falou aqui sobre a fábrica de eventos, cerimonialista, Expo Noivas, e a jornalista Cláudia Meirelles, que falou sobre a Folha Exclusiva Mulher. Eu quero agradecer aos meus patrocinadores, a Maratá, né? Quero agradecer também a Marci, que me veste, ao Salão de Cavalcante, e aqui a Atrativa, essa sala maravilhosa que nós estamos gravando. Se você gostou, você vem aqui, visita a Atrativa e conheça essa sala que estamos gravando aqui, tá? E a você que está em casa, um beijo no coração, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se assim nosso Deus permitir. Você assistiu o programa Papo de Mulher com Dina Bispo. Oferecimento Maratá. Experimente novos produtos Maratá.